Você já se sentiu perdido, como se tivesse vagado para longe de onde pertence? Sente uma distância entre você e Deus, separado por erros e arrependimentos? Você não está sozinho. No livro de Lucas, Jesus conta uma história sobre um pai e seus 2 filhos. Essa parábola, a história do filho pródigo, oferece uma mensagem atemporal de esperança e redenção. Ela nos lembra que não importa o quão longe nos desviemos, o amor de Deus permanece, pronto para nos receber de volta. Um homem tinha 2 filhos. Eles eram muito diferentes um do outro. O filho mais novo, inquieto e querendo independência, exigiu sua herança. Ele não queria esperar. Ele pegou o presente do pai e partiu, ansioso para experimentar o mundo. A liberdade o chamava. Viveu de forma irresponsável, esbanjando sua riqueza em prazeres passageiros, festas, amigos e diversão. Logo, o dinheiro acabou, e uma grande fome assolou a região. Ele estava desesperado. O filho se viu desamparado, forçado a aceitar um trabalho humilhante alimentando porcos. Era a única opção. Sozinho e faminto, ele percebeu a profundidade de seus erros. A solidão era sua única companhia. Sentia falta do pai, de casa, da vida que tinha. A saudade apertava. Lembrou-se até do sabor do arroz com feijão da mãe, a comida simples que agora parecia um banquete. O desespero trouxe clareza. Ele estava perdido, mas agora via o caminho à frente. O filho se lembrou da bondade do pai, do seu amor abundante. Ele pensou em todos os momentos felizes que passaram juntos. Ele sabia que não merecia perdão, mas se agarrou a um vislumbre de esperança. A esperança de que o amor do pai fosse maior que seus erros. Decidiu voltar para casa, confessar seus pecados e implorar por uma posição de servo. Ele sabia que essa era sua única chance de redenção. Ele diria ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas ele sabia que precisava tentar. Com o coração pesado, mas com um espírito esperançoso, ele começou a longa jornada de volta para casa, imaginando como seria recebido. Talvez pensando num prato de comida quente, quem sabe uma feijoada. Ele sonhava com o calor do lar e o abraço do pai. Seção 4. Abraçado por um amor incondicional. O pai nunca havia deixado de esperar pelo filho. Ele o avistou à distância e correu para encontrá-lo, tomado de compaixão. Antes que o filho pudesse pronunciar seu pedido de desculpas ensaiado, o pai o abraçou. O pai se alegrou com o retorno do filho, cobrindo-o de amor e perdão. Ele pediu uma festa, pois seu filho que estava perdido havia sido encontrado. Uma festa com direito a churrasco, música e muita alegria, como só os brasileiros sabem fazer. Seção 5. Um amor sem limites. Esta parábola é um poderoso lembrete do amor de Deus por nós. É uma história que transcende o tempo e o espaço, tocando nossos corações de maneira profunda. Não importam as escolhas que fizemos, sejam elas boas ou ruins. Não importa o quanto nos desviamos ou quão longe nos sentimos. Ele espera de braços abertos. Como o filho pródigo, podemos nos sentir indignos, perdidos e sem esperança. Mas a graça de Deus é maior que nossos erros. Sua misericórdia é infinita e sempre presente. Ele anseia que voltemos para Ele, que encontremos nosso caminho de volta, para experimentarmos a alegria do perdão e da reconciliação. É uma alegria que transforma vidas. Assim como o Pai celebrou o retorno do Filho, com festa e júbilo, nosso Pai Celestial se alegra quando voltamos para casa. Ele celebra cada retorno com amor e alegria. É como voltar para casa depois de um longo dia de trabalho e ser recebido com um abraço apertado. Um abraço que nos lembra que pertencemos a um lugar de amor e aceitação.
Jesus contou uma história sobre um agricultor plantando sementes. Um semeador saiu a semear, começa Jesus. Consegue imaginar a cena? O agricultor caminha, espalhando sementes. Algumas caem no caminho, outras em solo rochoso, algumas entre espinhos e outras em solo fértil. Esta é a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. O solo são nossos corações. Cada tipo de solo nos fala sobre as diferentes maneiras como as pessoas recebem a palavra de Deus. Alguns corações são duros, alguns rasos, alguns cheios de preocupações e outros prontos para receber. Que tipo de solo você é? Vamos explorar cada tipo de solo e ver que lições podemos aprender. Vamos pedir a Deus que nos ajude a preparar nossos corações para a sua palavra, como um bom solo pronto para uma semente. Imagine a semente caindo em um caminho. As pessoas pisam nela, compactando a terra. Os pássaros vêm e comem a semente. Ela nunca tem a chance de crescer. Isso é como os corações que estão endurecidos para com Deus. Talvez tenhamos nos machucado. Talvez tenhamos nos fechado. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos diz: Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo, mas abriremos nossos corações? Deixaremos sua palavra entrar? Podemos pedir a Deus para amolecer nossos corações. Podemos escolher perdoar. Podemos nos abrir para o seu amor. Algumas sementes caem em solo rochoso. Não há muita terra. A planta brota rapidamente, mas não tem raízes fortes. Quando o sol esquenta, ela murcha. Isso é como alguém que ouve a palavra de Deus e fica animado, mas sua fé não é profunda. Quando os problemas chegam, essa pessoa desiste. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos lembra: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não precisamos enfrentar nossos problemas sozinhos. Deus está conosco. Podemos aprofundar nossas raízes passando tempo com Deus. Ore, leia a Bíblia e converse com Ele. Ele nos dará a força para perseverar. Seção 4. Espinhos e ervas daninhas. Algumas sementes caem entre espinhos. Os espinhos crescem e sufocam as plantas. Elas não conseguem a luz solar e os nutrientes de que precisam. Isso é como alguém que ouve a palavra de Deus, mas está muito distraído com preocupações e desejos. Pode estar preocupado com dinheiro, posses, ou com o que os outros pensam. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 14, nos diz que as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas sufocam a palavra. Podemos escolher nos concentrar em Deus. Seção 5. Solo fértil, colheita abundante. Finalmente, algumas sementes caem em solo fértil. Criam raízes, crescem fortes e produzem uma grande colheita. Isso é como alguém que ouve a palavra de Deus, a entende e a vive. Sua vida mostra o fruto do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando permitimos que a palavra de Deus preencha nossos corações, ela nos transforma de dentro para fora. Crescemos em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Damos frutos que abençoam os outros e trazem glória a Deus. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu. Seção 6. Cultivando um coração frutífero. Que tipo de solo você é? Você está pronto para receber a palavra de Deus e deixá-la crescer? Peça a Deus que te ajude a remover as pedras, arrancar os espinhos e preparar seu coração para ser um bom solo. Passe um tempo com Deus
todos os dias. Ore, leia sua Bíblia e ouça a sua voz. Não tenha medo de fazer perguntas e buscar sabedoria com os outros. Seja paciente consigo mesmo. O crescimento espiritual leva tempo. Continue regando as sementes da fé e confie em Deus para que Ele dê o crescimento. Ele te ama e quer que você dê muitos frutos. Jesus contou uma história sobre um viajante. Ele foi espancado e roubado, deixado para morrer. Um sacerdote e um levita o viram. Eles não fizeram nada. Quem é o meu próximo? Eles se perguntaram. Um samaritano passou por ali. Ele parou. Ele ajudou. Levou o homem para um lugar seguro. Pagou pelos seus cuidados. Quem é o seu próximo? Perguntou Jesus. A resposta? Qualquer pessoa em necessidade. O samaritano não conhecia o viajante. Não importava. Ele viu uma necessidade. Ele agiu. Ele demonstrou compaixão. Ele demonstrou amor. Este é o coração de Jesus. Amar, servir, ver além de nós mesmos, ver as necessidades dos outros. O samaritano é um exemplo para nós. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a servir. Ele nos ensina a nos importar. Igualzinho aquele ditado: onde come um, comem dois. O amor não tem limites, sem fronteiras, sem condições. O amor vê a pessoa, não o rótulo, não a diferença. Somos chamados a amar como o samaritano, a atravessar a rua, a estender a mão, a abrir nossos corações, amar ao próximo como a si mesmo. Palavras de Jesus. Nosso guia, nosso desafio. A gente tem que ser gente que faz, sabe? Fazer a diferença na vida de alguém. Todos os dias temos oportunidades para sermos gentis, para sermos úteis, para sermos o samaritano. Veja a necessidade, haja com amor, faça a diferença, seja a esperança, seja a mudança. Vá e faça o mesmo. Bote a mão na massa e seja o bom samaritano. Você já se sentiu como uma ovelha desgarrada, distante de Deus, sem saber que caminho tomar? A parábola da ovelha perdida nos lembra do imenso amor de Deus e da sua busca incansável por cada um de nós, especialmente quando nos sentimos longe. Jesus contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu. Será que ele não deixa as 99 no pasto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Isso está em Lucas 15:4. O pastor, mesmo com muitas ovelhas, não hesitou em deixar as 99 para encontrar a perdida, porque cada ovelha era preciosa para ele. A história do pastor buscando a ovelha perdida revela a natureza do amor de Deus por cada um de nós. Mesmo que sejamos apenas uma pequena parte do grande rebanho, Deus nos vê como preciosos e merecedores do seu cuidado. Não importa o quão longe você se desviou ou o quão perdido você se sinta, Deus nunca desiste de você. Ele está sempre te procurando, pronto para te receber de volta. Em Isaías 49:15, Deus declara: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de ti. Essa promessa nos lembra que mesmo quando as circunstâncias nos fazem sentir sozinhos ou perdidos, Deus nunca se esquece de nós. Ele está sempre nos buscando e o seu amor por nós é incondicional. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ele chama seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Isso está em Lucas 15:5-6. Deus, assim como o pastor, se alegra quando um coração perdido retorna para ele. Ele não nos repreende por nossos erros ou distância, mas nos acolhe com alegria, como se tivéssemos sido encontrados na escuridão. Cada retorno a Deus é uma vitória para o reino dos céus,
e há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende e volta para o Senhor. Jesus nos ensina isso em Lucas 15:7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Se você está se sentindo perdido ou distante, lembre-se de que o amor de Deus por você é profundo e implacável. Como está escrito em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Deus não apenas te procura, mas te ama com um amor que nunca acaba. Não importa quanto tempo tenha passado ou o quão longe você tenha ido, Deus está te procurando. Ele está esperando para te carregar em seus braços e te trazer de volta ao seu coração. Então, onde você está agora? Talvez você tenha se afastado de Deus por causa de escolhas erradas, dificuldades da vida, ou até mesmo o silêncio de Deus em certos momentos. Mas saiba disso, não importa onde você esteja, Deus sempre sabe onde você está. Como o pastor da parábola, Ele não descansará até te encontrar. Em Mateus 18:12, Jesus pergunta: o que vocês acham? Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e irá procurar a que se perdeu? Isso nos mostra a disposição do Senhor em vir até nós, mesmo quando nos sentimos insignificantes ou distantes. Ele deixa as 99 para buscar a perdida e trazê-la de volta ao rebanho. Talvez você esteja pensando: mas eu me afastei demais. Deus ainda pode me acolher? A resposta é: sim. Não importa o quão longe você tenha ido, a graça de Deus está sempre ao seu alcance. Ele está te procurando, pronto para te carregar de volta em seus braços amorosos. Se você se sente perdido, é hora de voltar para Deus. Ele está esperando de braços abertos para te receber e te restaurar. Não há distância que possa separar o amor de Deus de você. Como está escrito em Romanos 8:39. Nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe Deus te encontrar hoje. Você já sentiu um toque de Deus, um chamado gentil para embarcar em algo novo? Talvez tenha sido um convite para servir, perdoar ou amar de forma mais profunda. Como você reagiu? No Evangelho de Mateus, Jesus conta uma história sobre uma vinha, uma história que chama cada um de nós a examinar o próprio coração. Jesus começa descrevendo um proprietário de terras que plantou cuidadosamente uma vinha. Ele construiu um muro de proteção, cavou um lagar e até construiu uma torre de vigia. Esta vinha, logo aprendemos, representa algo muito maior do que apenas uvas e videiras. É uma imagem do reino de Deus, seu reinado de amor nos corações da humanidade. E quem são os inquilinos a quem esta preciosa vinha foi confiada? Nós somos. Deus deu a cada um de nós dons, talentos e oportunidades para cultivar seu reino aqui na terra. Ele anseia que demos frutos, que vivamos vidas que reflitam seu amor, graça e verdade. O proprietário, na história de Jesus, viajou. Ele confiou sua vinha a inquilinos, esperando que eles cuidassem dela e lhe enviassem uma parte da colheita. Mas, quando chegou a hora de colher os frutos, os inquilinos se recusaram. Espancaram os servos que o dono enviou, e alguns até mataram. Esta parte da história pode parecer dura, mas fala de uma realidade dolorosa. Ao longo da história, Deus enviou profetas e mensageiros para guiar seu povo, para chamá-los de volta para si. Mas, repetidas vezes, esses mensageiros foram rejeitados, ignorados e até perseguidos. Por que tanta resistência? Muitas vezes, isso decorria de um desejo de controle, uma relutância em se submeter à autoridade de Deus. Os inquilinos da vinha queriam os benefícios da colheita sem reconhecer o direito do proprietário. É como querer o doce sem o amargo, como dizem por aqui.
Os ouvintes de Jesus teriam reconhecido os inquilinos da vinha como os líderes religiosos de sua época. Esses eram aqueles a quem a palavra de Deus foi confiada, mas eles se preocupavam mais com seu próprio poder e prestígio do que com honrar a Deus. Como é fácil cairmos na mesma armadilha. Podemos não estar ferindo fisicamente os profetas, mas podemos rejeitar o chamado de Deus de inúmeras maneiras sutis. Podemos ignorar as necessidades dos pobres, guardar amargura em nossos corações ou priorizar nosso próprio conforto em vez de compartilhar o amor de Deus. Pense no ditado: para bom entendedor, meia palavra basta. Será que estamos nos fazendo de surdos ao chamado de Deus? Cada vez que escolhemos nosso próprio caminho em vez do de Deus, nos tornamos como aqueles inquilinos infrutíferos. Negligenciamos a vinha que Ele nos confiou, permitindo que as ervas daninhas do egoísmo e do orgulho sufoquem o fruto que Ele deseja. As consequências das ações dos inquilinos foram severas. Jesus conclui a parábola dizendo que o dono arrendará a vinha a outros inquilinos, aqueles que produzirão frutos. Isso fala de uma verdade poderosa. O amor de Deus está sempre disponível, mas nossas escolhas têm consequências. Deus não é Nossa Senhora Aparecida para fazer milagres o tempo todo. Precisamos fazer a nossa parte. No entanto, mesmo neste aviso severo, há um vislumbre de esperança. A imagem de uma nova colheita nos lembra que Deus está sempre pronto para fazer novas todas as coisas. Não importa como tenhamos negligenciado a vinha no passado, a graça de Deus nos oferece um novo começo. Ele anseia por trabalhar em nós e através de nós, para produzir uma colheita de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e domínio próprio. A pergunta é: responderemos ao seu chamado? Escolheremos ser ramos frutíferos em sua vinha? Deus te ama muito. Ele acredita em você. É por isso que Ele dá a cada um de nós dons especiais. Esses dons são chamados de talentos. São coisas que fazemos bem. Seus talentos podem ser diferentes dos meus. E tudo bem. Deus fez cada um de nós único e especial. No que você é bom? Você gosta de cantar? Gosta de ajudar os outros? Talvez você seja bom em matemática ou em escrever histórias. Todos esses são talentos de Deus. Ele quer que os usemos. Deus tem um plano para a sua vida. Seus talentos fazem parte desse plano. Ele quer que você use seus dons para tornar o mundo um lugar melhor. E Ele estará com você em cada passo do caminho. Na Bíblia, Jesus conta uma história sobre talentos. É chamada de parábola dos talentos. Nessa história, um mestre dá talentos a 3 servos. Ele dá 5 talentos a um. Outro recebe 2 talentos. E o último servo recebe 1. O mestre viaja. Enquanto ele está fora, os servos devem usar seus talentos. Os servos que receberam 5 talentos e 2 talentos, os colocaram para funcionar. Eles usaram suas habilidades e aptidões. E eles ganharam ainda mais. Os servos que usaram seus talentos foram recompensados. O mestre ficou muito feliz com eles. Ele disse: "Muito bem, servos bons e fiéis. Parabéns." Ele ficou orgulhoso deles por usarem o que ele havia lhes dado. Assim como esses servos, podemos investir nossos talentos. Podemos usar nossos dons para ajudar os outros. Podemos compartilhar nosso tempo e habilidades com aqueles que precisam. Quando fazemos isso, Deus sorri para nós. Que nem aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Ele sempre nos guia para o caminho certo. O servo que recebeu um talento ficou com medo. Ele enterrou seu talento no chão. Ele não queria arriscar perdê-lo. Ele tinha medo do fracasso. Às vezes somos como esse servo. Deixamos o medo nos segurar. Temos medo de usar nossos talentos. Nos preocupamos com o que os outros vão pensar. Ficamos pensando: será que o pessoal vai gostar? Será que eu vou conseguir fazer direito?
Mas Deus não quer que tenhamos medo. Ele quer que sejamos corajosos e usemos nossos dons. Deus lhe deu talentos únicos. Ele tem um plano para sua vida. Não tenha medo de usar seus dons para a glória dele. Dê um passo de fé e faça a diferença no mundo. Compartilhe sua gentileza. Use sua criatividade. Deixe sua luz brilhar. Quando você usa seus talentos, você traz alegria para Deus e para os outros. Você vive uma vida com propósito, igual a um jogador de futebol que faz um golaço no último minuto do jogo. Vivemos num mundo que frequentemente nos diz para correr atrás de riquezas e posses. Somos bombardeados com imagens de luxo e sucesso. Mas o que acontece quando olhamos além da superfície? O que realmente importa no final de nossas vidas? Jesus contou uma história poderosa sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Uma história que nos força a confrontar essas questões importantes. Essa história não é apenas sobre riqueza e pobreza. É sobre as escolhas que fazemos e as consequências eternas que se seguem. É uma história que fala ao âmago do que significa viver uma vida com propósito e significado. É uma história para todos nós. Essa parábola nos desafia a olhar para dentro. Ela nos pede para examinar nossos próprios corações e considerar o que realmente valorizamos na vida. Estamos vivendo pelos prazeres temporários deste mundo ou estamos investindo em algo muito maior, algo que durará pela eternidade? Jesus pinta um quadro vívido de dois homens vivendo em forte contraste. O homem rico desfruta de uma vida de extravagância e conforto. Roupas finas, refeições suntuosas e confortos sem fim o cercam. Ele parece ter tudo. Enquanto isso, Lázaro jaz à porta do rico, ansiando por migalhas da mesa. Coberto de chagas, ele suporta fome, pobreza e abandono. Ele representa aqueles esquecidos e marginalizados pela sociedade, aqueles que muitas vezes escolhemos não ver. O rico não é retratado como perverso, apenas indiferente. Ele está tão absorto em seu próprio mundo que não percebe o sofrimento à sua porta. Ele perde a oportunidade de mostrar um mínimo de gentileza ou generosidade. Seu pecado não está em sua riqueza, mas em seu coração endurecido. Pense naqueles que pedem ajuda nos faróis de São Paulo. Será que estamos sendo como o homem rico, indiferentes à dor do próximo? A história tem uma reviravolta dramática após a morte. Lázaro, aquele que sofreu nesta vida, encontra conforto e paz no céu. O homem rico, que tinha tudo na terra, encontra-se em tormento. Essa inversão destaca uma verdade profunda. Nossas posses terrenas não significam nada na vida após a morte. A verdadeira riqueza não é medida por dinheiro ou posses, mas por nosso relacionamento com Deus e como tratamos os outros, especialmente os necessitados. O tormento do rico não é apenas físico, é também emocional e espiritual. Ele é consumido pelo arrependimento pelas escolhas que fez, ou melhor, deixou de fazer, enquanto estava na terra. Imagine a angústia de perceber, tarde demais, que valores como a solidariedade e a compaixão, tão presentes na cultura brasileira, são o que realmente importam. Mesmo em sua angústia, o rico permanece focado em si mesmo. Ele implora a Abraão que envie Lázaro para aliviar seu sofrimento. Ele até pede que Lázaro avise seus irmãos para que não compartilhem seu destino. A resposta de Abraão é comovente. Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. O rico teve amplas oportunidades de ouvir a palavra de Deus e mostrar compaixão a Lázaro, mas as ignorou. Agora é tarde demais. Essa troca ressalta a importância de atender ao chamado de Deus para amar nosso próximo como a nós mesmos. É um chamado à ação. Um lembrete de que somos responsáveis por como tratamos aqueles ao nosso redor, especialmente os vulneráveis e menos afortunados. Assim como fazemos questão de ajudar nossa família e amigos,
Devemos estender essa mão amiga aos que mais precisam, construindo um mundo mais justo e solidário, como nos ensina a nossa fé.